Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Carboneira, eu sou do escritório Carboneira Arquitetos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos da arquitetura que a gente aplica bastante, quase na totalidade dos nossos projetos e também na escolha de algum material, quando a gente vai fazer uma definição de cor, de textura. Se algum de vocês já parou para pesquisar um dia sobre qual é o significado, o que é arquitetura, provavelmente deve ter se deparado com uma frase parecida com essa. A arquitetura seria a arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar os diversos tipos de atividades humanas, visando também a determinada intenção plástica. Talvez quem teve um pouquinho mais de paciência e foi um pouquinho mais longo, ou nós como arquitetos, que a gente vai um pouquinho mais longe nessa busca, nessa procura por uma definição, provavelmente deve ter encontrado uma gama de textos, uma gama de artigos de arquitetos que são estudiosos, arquitetos que estudam sobre teoria da arquitetura e que escrevem sobre isso. Existe uma grande discussão o quanto a arquitetura é ou não é arte, né? E também alguns arquitetos discutem o quanto ela é pautada ou não na técnica, né? Então esse dilema entre arte e técnica é motivo de muito estudo, de muito artigo e de muita conversa na internet. Deixando o dilema ou a discussão da arte e técnica para um outro vídeo, para um outro momento, quando a gente vai começar talvez conversar sobre conceito, sobre formas, ou o que é ou não é estética, ou algumas definições de arte ou não, a gente deixa para depois. Nesse vídeo a gente vai concordar ou vai conversar um pouquinho mais sobre a segunda parte da definição, a parte da organização dos espaços e a criação dos ambientes para abrigar as diversas atividades humanas. Para falar sobre esses conceitos a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Ali pelo século I a.C. viveu um arquiteto. O nome dele era Vitrúvio, ele era além de arquiteto, ele era engenheiro, agrimensor, pesquisador e teórico romano, e ele escreveu sobre arquitetura. Na época do Vitrúvio estava sendo construída, ou já estava construída, o Coliseu, o Panteão, são aquelas obras que o pessoal vai para Roma visitar, as ruínas, né, os pilares, ritmo. Essa arquitetura clássica, ela nasce ou é criada nesse momento, depois ela fica um pouquinho esquecida. Na época do Renascimento ela volta a ser feita, depois de um tempo de novo ela volta com o nome, a gente volta a fazer, alguns arquitetos voltam a replicar ela, que é o que se chama de estilo neoclássico, e é uma arquitetura que até hoje marca muito, né? Tem arquitetos que não podem nem ouvir falar, também é um outro tópico que causa bastante discordância entre os arquitetos, né? Tem arquiteto que até hoje faz o estilo neoclássico, tem arquiteto que não faz. A gente teve recentemente a casa do Gustavo Lima, que é um exemplo de uma arquitetura neoclássica, que teve bastante notícia na mídia, teve gente que falou bem, teve gente que odiou a casa, enfim. Ainda é uma arquitetura que dá o que falar e é também nesse momento que a gente tira alguns dos princípios básicos da arquitetura que a gente usa até hoje. Nesse tratado que o Vitrúvio escreveu, ele apresenta a tríade vitruviana. A tríade ela consiste em 3 componentes fundamentais da arquitetura. Um dos pontos dessa tríade é quanto à beleza da edificação. Lá naquela época ele não vai chamar de beleza, ele vai falar, essa palavra ela vem como, ele escreve venustas, né? Mas é a característica então que vai dar a beleza da edificação. Outro ponto da tríade então é a função, que também ele não chama de função, ele chama de utilitas, mas é a palavra que vai determinar que a arquitetura ela tem que ter uma função. O terceiro ponto então ele chama de firmitas, é quanto à estabilidade da edificação. Vamos dar uma resumida do que a gente conversou até agora. Então a arquitetura ela organiza os espaços para abrigar as atividades humanas. A gente conversou também que ela precisa ser bonita. É claro que o ser bonito ele é extremamente relativo, né? Então, talvez essa questão da estética e da composição a gente vá se alongar em mais alguns outros vídeos. Não vamos entrar no fato efetivamente do que é ser bonito hoje, mas a arquitetura sim. Todo mundo que busca arquitetura geralmente é uma demanda grande que a gente tem no escritório, ou a primeira demanda, o pessoal quer um espaço bonito para morar, ela quer uma loja bem arrumada, enfim, é um elemento bem presente. Então, além de ser bonita, ela precisa ter uma função, né? A arquitetura, se ela não tiver função,
ela também não tem muito para que existir. Função na arquitetura é o que aquele espaço é feito, né? Então, uma casa, ela serve para as pessoas morarem nela, ela precisa oferecer abrigo, ela precisa oferecer proteção. Quando a gente projeta um restaurante, esse restaurante ele tem uma função, né? As pessoas vão lá para comer, então ele tem que ter os requisitos mínimos para que as pessoas possam desenvolver essa atividade dentro daquele espaço. E além da função, a gente também tem que avaliar a questão que a obra, um edifício, ele vai ter que parar em pé, então ele vai ter que ter uma estrutura, além disso ele vai ter que ter uma viabilidade econômica para aquela arquitetura acontecer. Além de tudo isso que a gente já conversou até agora, a gente tem mais alguns conceitos que a gente precisa levar em consideração quando a gente propõe algo na arquitetura. Esses conceitos são o que a gente chama dos confortos da arquitetura, né? Então, são 3 confortos que a gente estuda na arquitetura e que a gente precisa aplicar nas edificações. Então, é o conceito lumínico, ele diz respeito à iluminação dos ambientes, né? A gente tem o conceito de conforto acústico, é a acústica, é a qualidade acústica do ambiente projetado. E também a gente tem a questão do conforto térmico, né? Esses parâmetros de conforto, eles estão ligados à satisfação das pessoas, à experiência das pessoas dentro dos ambientes. É aquela questão de a gente usar um ambiente e não sentir calor ou frio, é de ter uma iluminação adequada, é de ter um tratamento acústico adequado para que as atividades dentro do ambiente possam ser executadas da forma que elas deveriam ser executadas. Então, nesse vídeo a gente falou sobre beleza, função, a questão da viabilidade, seja ela técnica, financeira, e a gente falou também da questão dos confortos. Se a gente somar tudo isso, são 6 variáveis ou 6 conceitos ou 6 palavras que a gente leva junto em todos os projetos que a gente vai elaborar, e também a gente leva junto quando a gente vai escolher algum material. Por exemplo, quando a gente vai escolher um tipo de piso, a gente vai ter que avaliar a beleza, a função, a utilidade, para que vai ser usado esse piso, a gente precisa avaliar quanto ele custa, ou a questão técnica, se ele pode ou não ser aplicado naquele ambiente, e também a gente vai ter que avaliar a questão do conforto. Todo piso ele tem uma variável acústica, ele vai ter uma questão de reflexão de luz também, então ele vai interferir no conforto lumínico. A gente tem piso que conduz mais calor, a gente tem piso que conduz um pouco menos. O piso também pode interferir um pouco na questão térmica, tem pisos que eles são mais isolantes ou eles conduzem mais calor. O nosso objetivo em gravar esse vídeo, fazer esse resumo histórico e apresentar algumas ideias de conforto para vocês, é mostrar que a arquitetura ela vai muito além da estética e da beleza. É claro que é importante, a gente entende que é uma demanda muito grande, todo mundo que contrata um arquiteto talvez seja um ponto fundamental em fazer um projeto bonito, né? Mas que a gente precisa ir além da beleza, a gente precisa entregar um espaço que funcione, que seja agradável de viver, que traga conforto para a pessoa, entre outros fatores que a gente precisa aplicar no projeto arquitetônico.